Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga que me assiste neste momento por este canal do YouTube. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco e quero te convidar a estudar a Bíblia junto conosco e entender algumas verdades que servem para o nosso tempo, as verdades para o tempo do fim. Nós encontraremos respostas a algumas perguntas que nós temos. Talvez você esteja se perguntando por que tudo isso está acontecendo. E eu quero te falar só uma coisa, meu amigo. Quase todo mundo está com medo. Medo de virar a última página da história e ler em grandes letras. Fim. Medo de que as previsões dos cientistas e ecologistas e dos religiosos se concretizem de uma vez. Medo de ver o nosso planeta transformado em cinzas e condenado a girar para sempre pelo espaço afora. Por que todos esses temores? Será que faz sentido perder as esperanças? É razoável concluir que Deus não existe e que não há nada além daquilo que podemos ver e tocar? Jesus sabia que a nossa geração seria marcada pelo medo. Ele disse: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Isso está em Lucas 21, versículos 26 e 27. Os homens estão temerosos diante do que está acontecendo e na expectativa do que ainda vai acontecer. Nunca uma geração esteve tão inquieta e tão ansiosa quanto a nossa. Homens e mulheres estão pulando de teoria para teoria, de especulação para especulação e de culto para culto. Estão tentando encontrar alguma razão para a existência e para a sua própria esperança. Nós não temos que viver de um lado para o outro como um barco à deriva num mar de incerteza e medo, meu irmão. Em meio a todo esse desespero, existe um livro muito diferente. Esse livro é a Bíblia. Há certeza e esperança em cada uma de suas páginas. A palavra de Deus oferece uma saída para o nosso dilema. Ela é cheia de esperança, porque ela revela um Salvador e apresenta a cruz do Calvário como o centro de tudo nesse mundo. A Bíblia tem transformado inimigos em amigos, assassinos em seguidores de Cristo, homens imperfeitos em homens segundo o coração de Deus, homens fracos e vacilantes em defensores destemidos da cruz. Este é o livro que vamos estudar juntos a partir de agora. Mas como que nós devemos estudar a Bíblia, pastor? Você imagina como nós devemos estudar a Bíblia? Alguém pode me dizer assim, ó, eu não consigo entender a Bíblia. Com os evangelhos eu não tenho dificuldade, mas eu não entendo muita coisa além dos evangelhos. Outros acham o Antigo Testamento muito chato, cansativo. E o que dizer então do livro de Apocalipse com todos os seus símbolos? O que nós devemos fazer? Todos podemos ler as Escrituras do começo ao fim. Podemos saber por nós mesmos o que existe lá. Também é muito gratificante estudar a Bíblia por livros ou capítulos separados. Entretanto, se quisermos descobrir o que a Bíblia ensina sobre um determinado assunto, existe um modo mais direto, e Jesus o demonstrou no dia da sua ressurreição. Era uma tarde de domingo ainda. Cristo andava com 2 de seus discípulos pelo caminho de Emaús. Eles não sabiam quem era aquele e não podiam imaginar que fosse Jesus. Partilhavam com ele do seu desapontamento, dizendo que aquele que julgavam ser o Messias havia morrido, como qualquer outro homem. Eles achavam que tinham cometido um grande engano seguindo aquele Messias. Mas Jesus, começando lá por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso está em Lucas 24, versículo 22. O Salvador queria que aqueles homens percebessem que ele era quem ele afirmava ser. Queria que eles entendessem que viera para morrer em nosso lugar. Jesus utilizou vários textos dos escritos de Moisés e dos profetas que apontavam para ele como Messias. Esse era o método de Cristo de estudar e ensinar as Escrituras Sagradas. Para ter maior compreensão da verdade bíblica, precisamos utilizar o método de Jesus, ou seja, reunir o maior número possível de versos que abordam um determinado assunto, e assim teremos maior facilidade de descobrir a verdade sobre aquele assunto. A Bíblia sugere um método simples, direto e seguro de estudá-la. O modo seguro é deixar que ela se explique sozinha.
A melhor maneira de entender sua mensagem é juntar tudo que os vários escritores têm a dizer sobre um determinado assunto. Preceito por preceito, linha por linha, um pouco aqui e um pouco ali. Pastor, o que é um preceito? Preceito é uma declaração da verdade, uma ordem, uma orientação para o nosso entendimento e comportamento. Assim, se um texto não traz uma ideia muito clara, outras passagens das Escrituras vão explicar melhor aquele contexto ou aquele texto que nós queremos entender. Por exemplo, nós não podemos entender uma declaração feita por Paulo, mas unida ao que Pedro e Tiago dizem, o assunto fica mais claro para a gente. Pode haver uma passagem que jamais entenderemos ao lermos sozinha, isolada, mas se a gente juntar ela com outras passagens sobre o mesmo assunto, ela se tornará muito clara para nós. Suponha que você esteja junto a um católico romano sincero, ou um bom amigo metodista e a um batista fiel. O católico entende uma passagem de um modo diferente do metodista, que por sua vez vai entender diferente do batista também. Agora, qual das três pessoas está certa? Qual delas está vendo a verdade sobre este texto? Pense a respeito. O batista é fiel? O metodista é um bom amigo? O católico é sincero? E aí, o que você diria então? Todos os três estão lendo a mesma passagem, mas cada um, devido à sua perspectiva, moldado pelo seu doutrinamento, vê esta passagem de um modo diferente. Portanto, o método que Jesus usou, proposto na própria Bíblia, resolve esse dilema. Deus jamais quis que a verdade bíblica fosse descoberta pelo estudo de uma única passagem isolada do seu contexto, nem que estudássemos a Bíblia baseada apenas em nossa vivência denominacional. Em vez disso, devemos checar nossas crenças e descobrir o ensinamento claro das Escrituras, ajuntando o que seus vários autores dizem a respeito de um determinado assunto. Quanto mais passagens colocarmos alinhadas sobre um único assunto, mais segura é a interpretação. Existem passagens que, se você ver isoladamente, simplesmente não são claras e dificultam a nossa compreensão bíblica. Há pessoas que argumentam e especulam a respeito dessas passagens, tentando fazer que os textos digam o que eles não estão dizendo na verdade. Assim é muito fácil errar. Mas se usarmos o método que Jesus usou, estaremos seguros. Em todas as passagens procurar a resposta, procurar em toda a Bíblia a resposta sobre aquele determinado assunto. Alguns por muito tempo têm tentado entender a Bíblia por si mesmos, entretanto não sabem como proceder. Você sente que precisa de ajuda e de um professor em que possa confiar? Quem seria imparcial nessa hora? Existem tantas igrejas, tantas crenças, tantas vozes, todas afirmando estarem certas, mas com tantas diferenças, tantas contradições. Então você se encolhe e pensa: se eu estudar a Bíblia com um dos meus amigos católicos, provavelmente eu vou me tornar um católico. Mas se aprender com um amigo presbiteriano, as evidências apresentadas provavelmente me parecerão igualmente convincentes. E se meu professor for um testemunho de Jeová ou um Mórmon? Eles também são convincentes. Eu sou uma vítima da dúvida, então. Qual o orientador que eu devo escolher para me ensinar da Bíblia? Eu posso ser mal conduzido, apesar da minha sinceridade em querer achar a verdade? Será que eu posso ser enganado? É simples entender como você se sente. Mas há uma promessa de Jesus que traz tranquilidade a todos aqueles que se sentem assim como você está se sentindo, meu irmão. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Isso está em João 7, versículo 17. Aí está uma linda promessa, meu querido. Você quer fazer a vontade do Pai? Você quer conhecer a vontade do Pai e está disposto a cumprir essa vontade? Então você não será enganado. Reconhecerá a verdade e perceberá também o erro. Isso não te traz confiança? Não te traz alegria? Saber que Deus prometeu que se você quiser conhecer a verdade e seguir a verdade, Ele vai te mostrar a verdade? Você pode testar tudo o que ouvir, tudo o que vir e tudo o que ler através desse método. E se fizer isso, não terá como você errar. Existem muitas coisas emocionantes pela frente, e isso não é nenhum exagero.
porque a verdade para o final dos tempos é realmente empolgante. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, diz 1 Pedro 1, versículo 12. E Pedro diz, na presente verdade, porque a verdade é para agora, meu irmão. É a verdade que precisamos conhecer se quisermos estar preparados para os dias que vêm adiante e para os nossos dias, dias dos mais importantes em toda a história, quando o tempo está se esgotando e o destino de cada homem, mulher e criança está sendo decidido. Querido, Jesus está voltando. Existe uma verdade especial para a mais significativa de todas as horas. Deus não esqueceu de nós e tem uma mensagem importante. E ela está na Bíblia, em Apocalipse 14, dos versículos 6 a 12. E diz assim: Então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa mensagem é chamada de o evangelho eterno. Não alguma coisa nova ou estranha, nem algo que homem tenha inventado. É o mesmo evangelho encontrado por todo o Antigo e Novo Testamento, mas é dado um novo senso de urgência para esta época em particular. É a verdade contemporânea para a era precária em que vivemos e refere-se a questões de vida ou morte. Essa mensagem é tão importante, tão urgente, que deve ser e está sendo levada para todas as nações, línguas e povos ao redor do mundo. Continuando no verso 7 de Apocalipse 14, ele diz assim: Ele disse em alta voz: Temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Que mensagem é essa que vai com grande voz por todo o mundo, meu querido? Tema a Deus, não tenha pavor dele, mas o reverencie. Honre, adore, coloque a Deus em primeiro lugar e então dê glória a Ele, não a nós mesmos, às nossas realizações, à tecnologia, à ciência, à medicina. E por que essa mensagem é tão urgente? Porque resta pouco tempo. Chegou a hora do julgamento de Deus. Nesse final dos tempos, Deus nos pede para adorar o Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar. Será que a nossa geração está fazendo isso? Os estudantes nos grandes centros de aprendizagem estão sendo ensinados a adorar o nosso Criador, o nosso Deus como Criador do Universo? Não, infelizmente não. Eles aprendem a reverenciar as longas teses do acaso e das transformações. Quando deu as revelações do Apocalipse ao apóstolo João, o Criador já sabia o que seria necessário para hoje. Mas desde o passado, Deus já sabia que essa geração iria negar o seu ato criativo. Por isso, ele os chamou para o adorarem. Alguma coisa pode ser mais apropriada? No versículo 8 de Apocalipse 14, encontramos a mensagem do segundo anjo: caiu a Babilônia. O símbolo de todo culto falso tornou-se irremediavelmente corrupto. A seguir, a mensagem do terceiro anjo, que é encontrada nos versículos 9 a 11, é uma advertência solene contra a falsa adoração. É uma das advertências mais sérias encontradas em toda a Escritura. Essas mensagens, simbolizadas por 3 anjos voando pelo meio do céu, são o último chamado de Deus à raça humana. Mas quem dará essas mensagens? A que tipo de pessoa Deus confiará mensagens tão importantes, tão vitais, que todo homem, mulher e criança em toda parte deverá ouvir? Nós vamos encontrar uma boa pista no versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus evidentemente pertencem um ao outro. Pode parecer coincidência, mas em Apocalipse 12:17 encontramos quase a mesma mensagem e, sem dúvida alguma, um sinal de identificação. Como saberemos se esse é o povo dos últimos dias e que as mensagens dos 3 anjos são para o final dos tempos? O primeiro dos 3 anjos anuncia que a hora do juízo de Deus é chegada. Desde que Jesus disse que o juízo viria no final dos tempos, isso faz dela uma mensagem atual.
Sabemos disso através das mensagens simbolizadas pelos 3 anjos, que se seguem quase imediatamente nos versículos 14 a 16, descrevendo o Senhor Jesus descendo dos céus para colher a seara da terra. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem, e estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Isso está no versículo 14 de Apocalipse 14. Jesus disse que a seara é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. A segunda vinda de Cristo, logo após a mensagem do final dos tempos, é o glorioso clímax. Essa é a esperança de cada cristão, a volta de Cristo. O último chamado de Deus para este planeta rebelde foi e está sendo partilhado por todos. Esta é a hora emocionante em que vivemos, quando os sons da volta de Jesus já estão bem próximos de nós. Tudo o que acontece, seja um incêndio catastrófico, um terremoto, um vulcão em erupção, uma inundação devastadora, uma epidemia global ou uma ameaça de guerra, está dizendo uma coisa: Jesus virá em breve. A maneira como reagiremos a tudo isso depende inteiramente do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Se o temos rejeitado e recusado, o sacrifício que Ele fez por nós no Calvário se torna vão e a sua volta não será bem-vinda para nós. No entanto, se fizermos dele nosso amigo e salvador, os sons de sua vinda serão para nós a confirmação de que a vida eterna é uma realidade. Nesse momento, querido amigo e querida amiga, eu quero te convidar a fazer um compromisso com Deus. Um compromisso de estudar a Bíblia diariamente e colocar em prática os seus ensinamentos. Eu quero te convidar a firmar este compromisso com Jesus, com o Senhor. E tenha certeza, Ele está apoiando a sua decisão. Eu quero te convidar nesse momento, meu querido amigo, a louvar a Deus, a não ter medo. O nosso mundo está assustado. Mas nós sabemos que o fim se aproxima, onde nós receberemos a vida eterna. Eu quero te convidar a confiar em Deus e não temer a nada. Se essa é a sua vontade, neste momento nós vamos cantar um hino. Eu quero que você ouça este hino. E eu quero que você entregue a sua vida a Jesus e diga: Senhor, eu quero fazer a tua vontade diariamente. Vamos ouvir o nosso hino? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a lei, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Louve conosco, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e
sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu estou contigo, eu sou teu Deus. De maneira nenhuma vou te abandonar. E se a gente duvidar disso, estaremos duvidando do poder e da graça de Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. Nesse momento, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero te oferecer um presente. Todos nós gostamos de ganhar presente. Se você for ver no nosso chat, tem um link que foi postado ali por mim. Eu quero te convidar nesse momento a entrar nesse link e a responder as perguntas do nosso estudo de hoje. O nosso estudo será assim todos os dias, todas terças e quintas-feiras, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero te convidar a responder esse questionário, esse formulário. São perguntas simples, referentes àquilo que nós estudamos hoje. E eu quero te convidar, e eu quero orar junto com você. Nesse momento, meu querido amigo, minha querida amiga, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado pelo estudo que fizemos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo num mundo que está morrendo de medo de tudo que está acontecendo, um mundo que está em pânico, nós temos segurança na Tua Palavra, Senhor. Por favor, nos ajude, Pai, a abrirmos todas as portas, desvendarmos todos os segredos, dá-nos a chave, dá-nos as respostas que precisamos. Nos ajude, Pai, a entender as verdades para o tempo do fim. Esteja com cada amigo, cada amiga que neste momento ouve esta mensagem, que decidiu, Senhor, fazer a Tua vontade, que decidiu conhecer mais da Bíblia, Senhor, e estudar da forma como Cristo ensinou como deveríamos estudar. Estudar toda a Bíblia para entender um contexto específico, Senhor. Faça o Teu querer em nossas vidas. É o que te pedimos e desde já agradecemos. No doce nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém. E lembre-se, querido, nem só de pão viverá o homem. Aqueles que responderem todos os questionários durante todos os nossos estudos receberão um presente. Se você quiser ganhar um presente, aqui está o link mais uma vez. Você pode clicar neste link e você vai responder um questionário com algumas perguntas do estudo que fizemos hoje. E eu quero te convidar mais uma vez, na terça-feira, para estar junto conosco. Então nós teremos na terça-feira, dia 31, mais um estudo, às 19h30 neste mesmo canal. Você receberá o link. Que Deus te abençoe. Se você quiser perguntar alguma coisa, você pode escrever abaixo.
ou pode escrever no chat e nós poderemos responder qualquer dúvida sobre a Bíblia que você tiver. Ou você pode entrar em contato diretamente comigo pelo e-mail que será passado no chat também. Uma boa noite. Deus abençoe a todos.